professor de História na cidade de Limeira, com muito orgulho. Estou primeiro presidente da PUESP, junto com a minha querida companheira Bebel, que é a segunda presidenta, e junto com essa diretoria incrível que acabou de ser eleita. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer cada um de vocês pelo voto e pela confiança. E dizer para vocês que cada proposta que nós apresentamos durante a nossa campanha da Chapa Uma vai ser obstinação, luta, cada dia, cada minuto, cada segunda para tornar realidade na sua vida. Quero agradecer o convite, mandar meu abraço muito especial, carinhoso e fraterno para todo mundo da Baixada e de São Vicente, dizer que nós estamos sempre juntos. A PUESP é um sindicato muito importante para a sociedade, porque além das nossas lutas corporativas, que nós cumprimos todos os dias, como agora nós tivemos o confisco dos aposentados, que foi uma luta extremamente importante, articulada pela Bebel, que também é nossa deputada na Assembleia Legislativa, os 50 mil empregos dos professores categoria O, né? E tantas lutas que nós fizemos. Se você pegar em cada vitória, tudo aquilo que tem no seu limite na sua vida, foi com uma greve ou com uma paralisação da PUESP. Então, se nós temos um piso salarial profissional nacional, é porque teve luta da PUESP. Se nós acabamos com as gratificações com a GG, com a GNAM, com a GTE, porque teve luta da PUESP. Se nós tivemos professores com estabilidade, é porque teve luta da PUESP. Se nós tivemos reajustes em períodos duros, é porque teve luta desse sindicato. Então as nossas lutas, elas continuarão cada dia mais para tornar a nossa vida melhor, porque a nossa profissão ela é extremamente importante e, infelizmente, não é valorizada pelos nossos governantes. Então, todos os dias, nós estaremos nas ruas, nas mobilizações, todos os dias nós cobraremos a Secretaria da Educação. Quantas vezes for necessário, nós estaremos junto, esse pessoal fantástico de toda a Baixada, da capital, do interior, da Grande São Paulo, ocupando as ruas, descendo Consolação, cobrando, tanto no Palácio dos Bandeirantes, quanto na Secretaria de Estado da Educação. Porque nós queremos uma escola pública, gratuita, laica, inclusiva, mas com profissionais valorizados, com dignidade. Nós queremos atendimento do IANSP para todos. Nós queremos um salário justo para que o professor e a professora não tenham que trabalhar 70 horas por semana. Então, gente, muita coisa nós temos que caminhar. E eu tenho certeza que nós vamos caminhar juntos. E tenho certeza que a nossa unidade, assim como foi a Chapa Uma, vai representar bastante conquista para todos nós. Então eu deixo para vocês meu carinhoso abraço. Contem sempre comigo, com a diretoria, com os representantes, com os conselheiros, porque nós vamos contar com todos vocês. Porque a PUESP somos todos nós. No Dia dos Amigos, né? Estão recebendo para fazer esse projeto novo, tá? A Voz da Educação, programa de férias, algumas pessoas que são mais do que amigas, porque quando você sonha sozinho, é um sonho, mas quando você sonha com mais gente, é uma realidade. Então, por ordem, né, os mais velhos primeiro, vou apresentar aqui, nós estamos quase Deus, é o Deus, é o Andrew Sean, não é isso? Prazer. Esse é o nosso MC, depois a gente vai conversar um pouquinho mais. E aí, nosso querido Emílio Cid, né, Emílio? Olá, Manuel, olá todo mundo, olá os amigos do Manuel que estão assistindo. Vamos ver se alguém assiste aí, estamos no Facebook, bem lembrar, entre a gente no Facebook, no TikTok, as pessoas vão entrando, é um programa que a gente vai indo aqui. E a amiga mais recente, assim, essa jovem maravilhosa, como diz a camisa dela, né? Deus se agradou de mim, não é isso? Giovana Borges, não é só Ju, é Giovana Borges. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Isso aí. Gente, esse programa é de férias. Até quero agradecer a Cris, lá o quiosque da Cris, né? Que o pessoal conhece aqui em São Vicente de Tararé. Mas a gente não pode... A gente conseguiu trazer Deus, mas Deus ainda não conseguiu aqui. Então, Deus está presente, mas não é, né? E aí o tempo não estava ajudando muito, e para levar o equipamento para lá fica complicado, né? Então, a gente está aqui no espaço. Posso falar local, não posso? Estamos num lugar que, assim, no Dia dos Amigos, os amigos da cultura. Por isso que nós estamos juntos aqui, não é isso? Estamos também com o apoio da
Adriana, né, que é uma moça cheia de graça, tem até graça no nome, e a Lu. A Lu é aquela pessoa que ela é uma comissária sem avião. Essa aí um dia eu conto essa piada para vocês, mas não é agora. Bom, vamos direto ao assunto? Vamos direto ao assunto? Podemos ir direto ao assunto, Lu? Você que é a nossa responsável por essa parte. A voz da educação. Quando você escuta a voz da educação, né, vamos ser cavaleiro, Giovana Borges, a educação tem alguma coisa a ver com você? Marca a tua vida de alguma maneira? Ah, sim, marca muito, né? Eu que era uma dona de casa, depois dos filhos criados, e uma discussão com o marido, né? Que às vezes eu esqueço de falar isso nas entrevistas. Eu ficava muito focada na vida dele, né? Casamento, e queixava muito dele chegar de madrugada. E numa discussão ele falou, em vez de você ficar focada em mim... Tá aí mais perto de você aí, meu amor. Senão o pessoal pode abaixar aí, acerta para ficar bem para você. Ajuda aí, Emílio. Em vez de ficar focada em mim, porque você não vai estudar, né? E quando ele falou isso, eu me senti muito humilhada, mas no dia seguinte, eu refletindo, eu fui realmente, peguei a transferência e fiz a matrícula. Opa, isso você tinha 18 anos? Não, tinha 49 anos. Caramba, quer dizer, 49 anos foi preciso. Tá vendo como mesmo homem ajuda a mulher, né? Fala essas besteiras. De vez em quando acerta, né? Aí você começou a estudar? Isso, eu fui no colégio conhecido ali na Zona Oeste como Casinha Branca, que é o CEJA, e fiz a matrícula e comecei a estudar. E 6 meses depois descobri o dom da poesia, né? Mas, pera um pouquinho. Quer dizer, você é uma dona de casa que se preocupava qual detergente ia comprar, qual isso aí ficava vigiando se o marido chegava no horário, chegando nisso. Aí você foi estudar e depois disso você começou a escrever? Como é que foi isso? Foi, 6 meses depois eu estava assistindo uma entrevista da Tribuna, onde uma senhora de 70 anos escrevia poesias. E eu estava assim um dia meio para baixo, né? Eu falei, nossa, uma coisa tão diferente, né? E eu aqui com 49 já acho que não tenho mais nada para fazer. Aí eu sou doceira também, faço trufa e pão de mel. Tinha uma caneta e um caderno assim, aí eu fui escrever assim. Falei, será que eu pensei, né? Será que eu consigo escrever alguma coisa? Aí eu escrevi assim, vou ver se eu lembro a estrofe, né? Que fala assim, vem a noite, esse vento que bate no meu rosto. Essa brisa que me remete cheiro de mar, me faz lembrar como eu amo essa cidade, minha linda Santos, minha Santos tão amada. Lembro das belas tardes sentada na calçada. Essa foi a minha primeira estrofe. Olha, bem! No dia 24 de março de 2015, eu anotei esse dia. Vou até anotar aqui, No dia 24 de março de 2015, eu escrevi a primeira estrofe. E de lá para cá, nunca mais parei de escrever. E teve alguém, assim, na escola que te incentivou, pessoal? Como é que foi o negócio? Tem um professor chamado Márcio Ribeiro, que é um professor de ciências, e esse professor me marcou muito, porque quando eu fui abrir a matéria com ele, ele tinha um espelho, e ele pegou o espelho, assim, me mostrou, e aí perguntou o que eu diria para aquela pessoa que estava em frente ao espelho. E eu, assim, na hora, assim, me deu um branco e tal, aí perguntou o que eu fazia. Eu já fazia artesanato, que eu faço trabalho de sustentabilidade, né? Reciclo caixa de leite, caixa de sabão em pó. E eu, na hora, eu sabe quando dá branco, você não sabe o que falar? Aí, só que aquele fato dele me mostrar o espelho me impactou muito. Eu cheguei em casa, comentei com meu marido, com meus filhos, que aquilo me motivou, né? Assim, a continuar, a abrir a matéria e continuar indo para aquele colégio estudar. E esse professor, quando eu falei para ele que tinha descoberto o dom da poesia, ele ficou encantado. Ele reuniu os professores, a diretora e os alunos na sala dos professores e me apresentou como a poetisa do Colégio CEJA. Olha só. Aí ele olhou para a minha cara e falou assim, dona Giovana, quantas poesias a senhora tem? Eu falei, eu tenho 50 poesias. Aí ele falou assim, eu quero que a senhora declame uma poesia para mim, que essa poesia até eu tenho nesse livrinho aqui, foi o primeiro livrinho. Eu falei assim, aí eu declamei a poesia A Caneta e eu falei, eu tenho 50 poesias. Ele falou assim,
vamos fazer um livrinho dessas poesias? Aí eu falei, professor, eu não tenho condições de fazer um livro, né? Eu não tenho dinheiro para isso. Eu falei, não se preocupe, a senhora vai pegar essas poesias, colocar todas em um arquivo, mandar para mim que eu vou fazer o livrinho para a senhora. E caseirinho me fez. Esse foi o primeiro livrinho, ele me presenteou. Olha só. Aqui tem 50 poesias, aí tem poesias em homenagem aos professores, chamado Mestre das Letras, tem uma poesia em homenagem a ele, e poesias em homenagem aos bombeiros, que aí eu passei a ser uma poetisa de escrever homenagens, né? Tá. Eu fico pensando a força da palavra, né? Emília, eu vou deixar você para o final aqui. Uhum. E aí eu tô com o MC Dreus. Essa história dela, é mais ou menos isso que acontece com você também, não? Com certeza. Você também escreve, né? Com certeza. E é uma das coisas assim que muitas pessoas não valorizam. E tem que ser valorizado, né? Cultura, entendeu? Poesia, entendeu? Isso tudo é um dom que já vem de dentro da pessoa. Tá entendendo? Independente do que você acredita, entendeu? Isso é um dom que já vem de dentro. E você teve que despertar isso que através do estudo, né? Através do estudo. Se você não estudasse, você não teria despertado esse dom que você tem. Inclusive, eu achei muito linda a história dela, muito bonita, entendeu? Me lembra bastante também um pouquinho da minha história, na questão da música, que eu sempre procurei seguir o que meus pais queriam, estudar. Cheguei a fazer faculdade de engenharia, fiz 1 ano, porém eu travei a faculdade e não prossegui porque não é o que eu realmente amava. Não que eu estava indo ruim, né? Estava indo bem, mas não é o que eu realmente amava. O que eu sempre amei desde pequenininho é a música, né? Eu sempre fui apaixonado por música, sempre fui apaixonado por fazer canções, escrever canções. Então, desde pequenininho, desde os 9 anos de idade, eu fui estudando. Aí estudei bateria, aí depois aprendi violão, guitarra. E por daí em diante, eu fui despertando esse dom que tinha dentro de mim, entendeu? Essa arte, né? Que é bonito de ver, a pessoa expressar a sua arte. Independente de você escreve, entendeu? Poesias, e eu acho muito lindo. Escrevo letras também, tem algumas letras. Olha só, tudo isso é bonito, mas se você tiver alguma pergunta aí no Facebook do professor Manuel, dá uma força, a Adriana está acompanhando ali, tá? Chegou agora aqui diretamente do Rio de Janeiro, o nosso Davidson Becker, vocês vão ver no cartaz, né? E ele vai entrar aqui no outro bloco, e chegou também a professora Marta, que está sempre com a gente, né? No nosso projeto aqui, uma grande atleta de basquete. Agora, Emília, eu te conheço um pouco, posso falar que conheço um pouco, e você sempre primou pela técnica, você sempre pela preocupação de fazer uma coisa certa, você é uma pessoa que conseguiu fazer as coisas certas no lugar certo. Quero fazer aqui uma homenagem ao seu paizão, assim, que seu Emílio, aquele ano eu ia comprar um sapato e me vendia 2, ele era bom demais, viu? E o pior é que o que ele falava era certo, mas ele e a sua mãe, que era grande atleta, levando aquela praia em Tararé ali, viu? Né? Então, assim, você vendo essas duas histórias, tá certo? Pela tua experiência, pelo teu conhecimento, qual a sua análise, assim, rapidamente, sem muito... Certo, eu acho assim que o nosso sistema de educação, ele não permite que as pessoas, ele não oferece condições para que as pessoas desabrochem, para que as pessoas se desenvolvam. Então, não existe um interesse na educação. E a gente pode comparar a educação com o esporte, com a musculação. Imagina você pegar, vamos dizer assim, uma criança de 7 anos que começa a treinar natação. E treina natação durante muitos anos, até os 20 anos. Quando tiver 20 anos, vai estar um cara forte, saudável, né? Agora, se essa criança não pratica nenhum esporte, o físico dela vai estar subdesenvolvido, não vai ter se desenvolvido. E aí a gente vê o seguinte: o índice de inteligência do brasileiro é abaixo da média. E não é por uma questão de raça, porque isso não existe. Sabe que essa coisa de raça não existe, né?
não é também nada de uma questão cultural, é porque não foi dada oportunidade. Então, você compara com o asiático lá, que o sujeito estuda, o pessoal da Europa também, que estuda muito, eles desenvolvem a inteligência, eles desenvolvem as artes, a poesia, a música, a engenharia, eles desenvolvem tudo. E aqui, infelizmente, em todos esses anos, desde a descoberta do Brasil, não é dado chance para as pessoas. As pessoas não têm chance disso. São poucas, né? Como eu estava comentando antes aqui, quando a pessoa faz isso, ela não teve oportunidade, não teve chance, aí ela faz isso depois, numa idade mais avançada, por uma teimosia, por uma insistência, é um caso raro, é uma exceção. É uma exceção. O meu pai, ele fez faculdade de Direito quando ele tinha 55 anos, ele começou a estudar. Olha, ele tinha uma mágoa de não ter faculdade, né? Então ele, depois de já... Porque antes ele não pôde, né? Então ele aproveitou e foi lá e fez, né? E eu acho assim, que o estudo, ele ajuda as pessoas a se desenvolver. E ele é muito importante para o país, mas existe uma questão política que se favorece da ignorância, se favorece das pessoas, que as pessoas que são ignorantes atualmente, não por culpa delas, mas por culpa de uma situação. Então, quando você espalha fake news, quando você espalha mentiras, quando você espalha bobagens, né, essas pessoas acreditam, porque elas não tiveram estudo, elas não estão habituadas, né? Você concorda, Manuel, com isso que eu estou falando, ou você discorda? Olha, eu tenho um defeito danado, sou filho de espanhol, né? Então a gente discorda de tudo, né? Eu também. Eu falei da mãe, eu falei dos pais do Amo, tem uma lembrança aqui, Dona Carmen, seu Maneco. Deixa eu falar uma coisa, você viu na cabeça o seguinte, Will, a gente vive discutindo isso daí. Então, não é questão de educar, não é questão de ir para a escola. Qual escola? Qual modelo de educação? Porque quando ele fala que não tem nada a ver com a raça, nós temos um Brasil que ficou 400 anos escravizando o pessoal. E aí o pessoal diz que é contra a cota. Pois é, Manuel, e você lembra que era proibido ensinar os afrodescendentes a ler. Era proibido. Por quê? Porque se eles pudessem ler, eles se tornariam mais independentes, mais inteligentes, mais capazes. Então, já havia uma lei, não pode. E depois que eles foram libertos, eles também não podiam estudar, né? Também as escolas barravam, né? Não podiam estudar e não tinha emprego. Aí o pessoal fala assim, eu também sou descendente espanhol. Fala, mas meus avós não escravizaram ninguém. Não, realmente, na minha família nunca ninguém escravizou ninguém. Mas pelo privilégio que a gente teve de nascer numa situação, a gente se aproveitou disso. É ou não é, Manuel? Claro. A gente viveu um privilégio. E eu acho que o pessoal afrodescendente, eles merecem, precisam ter uma cota para a gente chegar no equilíbrio. Depois que chegar no equilíbrio, aí tudo bem, aí não precisa mais, mas a gente ainda está longe desse equilíbrio. Olha, não tem como a gente não lembrar disso aqui. O Haddad, na campanha eleitoral, ele foi na PUESP. Aliás, queria mandar um abraço aqui ao vivo para o professor Fábio, né? De Moraes, eu sempre falo Moraes, não, é Moraes, né? Um abraço, meu querido. Ela para estar com a gente aqui, mas imagino o que acontece lá na PUESP, é complicado. E eu lembro que nós temos agora, com a nova executiva da PUESP, nós temos o primeiro presidente, é o Fábio, né, de Moraes, e a segunda presidente é a professora Bebel, Maria Isabel, que, quanto presidente da PUESP, ela trouxe o Haddad para falar com os professores. E ele falou uma coisa a respeito disso que é muito interessante. Nós estamos com o Davis aqui, que é um estudante de terceiro ano, depois a gente vai poder falar melhor com ele, mas olha só, não existia literatura em português que falasse sobre a história da África. E você tinha uma lei que era para o pessoal passar. Então ele pediu o pessoal da UFSCar para fazer um apanhado. Eles trouxeram
era uma enciclopédia, 10 livros. Aí ele pediu de novo para transferir para um negócio menor, porque não tinha história do afrodescendente, não é escrito pelo brasileiro, acho que era pelo árabe, alguma coisa assim. E aí, ele depois foi prefeito de São Paulo e foi a primeira cidade a usar esse trabalho. Então, o que você fala é muito importante. E o esquema de cota, para quem não sabe, não começou com o pessoal mais pobre, começou com os empresários mais ricos, que tinha cota, o pessoal rico. Porque esse distanciamento. Então, quando você faz tua música, e eu vou pedir para quando encerrar esse bloco aqui, não sei se é possível você cantar a música para nós aí. É possível, não? Possível. Opa, tem problema para vocês, não? Então nós vamos encerrar aqui depois. Mas o que tem que ficar claro nessa primeira parte é o seguinte, na minha opinião, não sei se vocês concordam com isso, a educação é um projeto político. Né? Não estou falando projeto partidário. Né? Quando teve o Plano Nacional de Educação, foi um projeto de Estado e não de governo. Então, assim, os próximos 10 anos, o professor vai ter um piso salarial, vai ter uma evolução e vai se preparar lá. Porque tem que preparar o professor para essa nova maneira de enxergar o aluno. Porque, desculpa, Anderson, mas assim, se a Jô, desculpa, você está casada ainda com o meu marido, não? Há 30 anos. Mande um beijo a ele. Talvez, olha só, porque talvez esse desnível, né? Giovana, hein? Giovana, desculpa, Giovana, me corrija, mas já quer intimidade, não é possível. Giovana Borges é o seguinte, talvez se tivesse, na época de escola, tudo isso que a gente pega, será que ela ia conhecer como seu esposo? Irineu. Será que ela ia conhecer o Irineu? Essa pergunta vai ficar para depois ser respondida, não vai ser para agora, tá certo? Então, é um projeto político. Qual educação que a gente quer? Qual música você vai fazer para a gente aí? Vou cantar uma música que eu já fiz há uns anos atrás, Siga a Voz do Coração. E ela fala mais ou menos disso aí mesmo, que a gente estava... Olha só, Siga a Voz do Coração. Eu vou até me apaixonar, viu? Já sou casado, né? Manda bala. Vamos lá. Siga a voz do coração, procuro buscar a cura e uma reflexão que segue na base de um método do bem, humildade sempre sem desmerecer ninguém. Nunca sonhei em ser o melhor, mas tô progredindo, nunca vou ser o pior. Quantos problemas superei, tô aqui, olha só, treinado na correria desde menor. Mesmo se eu tivesse todo o ouro do mundo, sem amor e fé, eu não seria nada. Mesmo se eu tivesse conhecimento profundo, eu seria capaz de nascer na nossa quebrada. Eu me expresso nos versos dessa canção como se fosse mais um desabafo. Prioridade a minha família, faço uma oração em que Deus lá na frente me guiando a cada passo. Focado nos meus objetivos, aprendi que nessa vida poucos são amigos, existem bem mais inimigos querendo te atrasar, mas comigo não tem caô, só não pode vacilar. Nem tudo é o que parece ser, mas de uma coisa eu sei que eu nasci pra vencer. Os covardes e corruptos não sabem perder, a vitória tem que ir pronta pra depois o colher. E que assim seja sempre, nada mudou, é assim que vai ser. Conscientize sua mente, mostra a luz que tem dentro de você. Encontrei o equilíbrio, tô de contrato assinado com a paz. Duvidaram de mim no início, mas sou forte o bastante pra ser capaz. E não é questão de sorte, desde o ventre da minha mãe eu era abençoado. Quantas vezes passei perto da morte, graças a Deus é só uma lembrança do passado. Encontrei o equilíbrio, tô de contrato assinado com a paz. Duvidaram de mim no início, mas sou forte o bastante pra ser capaz. E não é questão de sorte, desde o ventre da minha mãe eu era abençoado. Quantas vezes passei perto da morte, graças a Deus é só uma lembrança do passado.
Aí, legal. Linda letra. Opa! Linda, Olha só, gratidão. equilíbrio, contrato com a paz. Bom, já que você falou em família, Qual é o nome da sua esposa mesmo? Melanie, Melanie, olha só, Melanie. mandar um abraço e um beijo para ela aí. Isso aí. E os filhotes? Miguel e Alice. Miguel e Alice. Então, olha só. Esse menino parece ter 15 anos, tem um pouquinho mais, né? Tem um pouquinho mais, né, Kira? Tem um pouquinho mais. Gente, para a gente fazer encerramento desse bloco com essa música, foi fantástico, tem tudo a ver. O que vocês dizem? Vamos. Muito bacana mesmo, né? E é uma letra compridona, cheia de conteúdo, né? Uma coisa bem profunda. bacana mesmo. Eu gosto de passar muito a informação assim de Deus, das vivências. Isso, eu adorei quando entendeu? você falou de Deus, eu falo muito de Deus nas minhas coisas. A realidade. Na minha poesia também falo muito de fé, de Deus, não de religião, né? Sim. De fé e de Deus. E quando ele fala desde o ventre da minha mãe, né? Eu era abençoada. É aquilo que eu estava falando a respeito de você assim se libertar para o dom que você tinha, mas você teve que buscar o conhecimento, né? Estudar. Então, e Deus abençoa mesmo. Eu fui abandonada pela minha mãe, né? Então, quando eu falo essa palavra mãe, o Manuel sabe da minha história, mexe muito comigo. E essa mãe, eu cuido dela hoje, né? Olha. E essa mãe também, além de me abandonar, um dia tentou me jogar de cima de um morro, né? Nossa. Então, assim, desde o ventre da minha mãe, eu já era protegida por Deus, porque ela mesma tentou me matar, né? Mas Deus não deixou. Então, eu acho que Deus tinha, não é à toa que eu tenho essa história toda, né? Porque ele tem um propósito no meio de tudo isso. No dia dos amigos, né? A gente, na presença de amigos, foi de Deus. E a minha igreja é onde todos os três falaram, meu nome é que é minha igreja. Então, se a gente entrar naquela coisa de usar o nome de Deus em vão, a Voz da Educação, programa de férias, está aqui mostrando o nosso grande pai do Miguel, pai da Alice, né? Marido da Melanie, que eu conheci a voz hoje. E vocês estão todos convidados, ele está com o estúdio em casa, que está montando lá, entendeu? Aí nós vamos lá dar uma divulgada nele, tá bom?